Estamos aqui, eu quero, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos produzindo mais um vídeo para cada um de vocês. E eu louvo a Deus por você acreditar em nosso trabalho. E só sei dizer que eu estou muito feliz. Eu não sou de muito falar, não sei falar muita coisa, eu só sei agradecer. Mas tem sido recompensador tudo que a gente tem feito. Eu me sinto feliz de alguma forma, eu e o pessoal que me ajuda aqui, ser útil a vocês, né? Ter a oportunidade de produzir o Evangelho puro, o Evangelho da sã doutrina e alcançar alguém. Mas eu quero falar o que é mais interessante. O mais interessante é a palavra de Deus. Eu quero exprimir isso no meu coração e talvez eu consiga te ajudar e te levar a ter uma paz, esperança e um desejo pelo céu. Porque o intuito da gente é desejo pelo céu, amém? Lá no final de Jó ele diz uma frase que para muitas pessoas é uma frase legal e tem um pouco de intensidade, mas Deus me deu uma intensidade diferente dessa frase. A frase é essa: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Essa frase quer falar muita coisa para nós como seres humanos. Eu sei que tudo pode e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que quer dizer isso? Isso significa uma coisa muito linda, porque a humanidade, quando alguém fala isso, depois de um caos, depois de tanta luta, tribulação, tristeza, choro, gemido, e o homem chegar e falar assim: eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que significa isso? Significa que pela primeira vez a humanidade se curvou à soberania de Deus. Pela primeira vez, toda a decadência humana se curva perante um Deus que tudo pode, um Deus que tudo é. Ninguém pode dizer, cheguei em algum lugar. Ninguém pode dizer, sou perfeito, antes que você reina sobre você. Um dos motivos da tribulação é ensinar você a reinar sobre você, para que o corruptível seja absorvido pela vida. E o que é a vida? A vida é Cristo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 4, diz assim: eu estou gemendo, não porque eu quero ser despido, eu estou gemendo porque eu quero que a vida de Cristo toma conta desse homem mortal. Que a vida, que o natural seja absorvido pela vida, né? E o que significa isso? Foi isso que Jó falou: eu sei que tudo podes. Esse mesmo Jó que no final de tudo, depois de ser curado, de passar as fases de dificuldade, as fases de pergunta, as fases de questionamento, ele mesmo diz assim no livro de Jó, capítulo 3, ele fala assim: olha, por que eu nasci? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Por que não fui um aborto no seio, no ventre da minha mãe? Sabe o que significa isso? É a humanidade. De tão corrupta que é, que não aceita os desígnios de Deus. E não tem jeito, não tem como. Quando você se tornar um cristão, você vai andar por caminhos que você não quer andar, você vai sentir sensações que você não quer sentir. Você vai ter perguntas que anos passarão e você não vai ter resposta. Mas no final de tudo, Deus só quer que você entende que Ele é soberano. Se Deus rege sobre todas as coisas, se Deus é sobre todas as coisas, quando você passa por tudo, Deus também automaticamente quer que você reina sobre tudo. O apóstolo Paulo, ele diz no Filipenses capítulo 4, versículo 11, eu aprendi a estar contente. Mas ele não aprendeu a estar contente só nas coisas boas.
E ele diz que aprendeu a estar contente em tudo, qualquer situação. Ele fala, eu sei estar honrado, mas também sei estar humilhado. Sei viver em fartura, mas sei também padecer fome. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Os questionamentos de Jó eram razoáveis. Como Deus diz para Jonas que era razoável a queixa de Jonas. Eu sei também que você passa por situações que Deus diz, é razoável, meu assim. É razoável, filho. Mas isso está dentro da minha soberania. E eu não posso abrir mão da minha soberania. Eu não posso abrir mão dos meus desígnios eternos. Esse é o caminho que te leva para a eternidade. O que está acontecendo com você é porque Deus quer que você corra com meta, não sem meta. Essa palavra de hoje está dizendo assim que você não tem desferido o golpe no ar. Ou seja, vivendo uma religião inútil, vã. Vivendo, falando de um nome de Jesus Cristo que não há poder, falando de um nome de Jesus Cristo que não há unção. Isso é desferir golpe no ar. Mas ele dá um exemplo como que eu adquiro olhos espirituais. Ele dá um exemplo como eu vou adquirir braços espirituais, um corpo espiritual, como esmurrando o próprio corpo. Mas o que é esmurrar o próprio corpo? É fazer a vontade de Deus. Todas as vezes que eu faço a vontade de Deus, eu esmurro o velho eu. Eu esmurro a minha humanidade. Eu reduzo isso tudo em mim à escravidão. Escravidão não desse mundo, mas escravo da vontade de Deus. Porque todo aquele que se torna escravo da vontade de Deus é liberto em Deus. Era isso que Jó, no final de tudo, entendeu todo o seu processo. Que muitas das vezes ele escolheu ser um retrocesso. Não, mas era um processo. Para no final de tudo, a humanidade caída, corrupta de Jó se curvar à soberania de Deus. Com você não é da mesma forma. Sei, eu te entendo. Que existem coisas que você não quer entender. Existem coisas que você não quer passar. Mas você quer reinar sobre tudo? Porque tu é filho do rei. Para reinar sobre tudo, tem que enfrentar de tudo. Para reinar sobre a alegria, tem que passar por ela. Para reinar sobre a tristeza, tem que passar por ela. Porque eu aprendi uma coisa, tem 10 dias atrás, que nem as maiores da alegria é maior do que Deus. E nem as piores das tristezas é pior do que Deus. O bem e o mal que vem sobre si é menor do que Deus. Deus é meu prêmio. Deus é a minha recompensa. Deus é o meu descanso eterno. Deus é minha alegria. Eu quero falar para você, Deus, independente do choro e do riso, deve ser a sua motivação. Vou te fazer uma pergunta. Você está motivado por quê? Pelo carro? Pelo T? Pelo C? Pelo TCC? Não! Isso é raso para ser motivação. A motivação sua deve ser o céu, porque a sua busca é o céu. E no final de tudo, quando você passar por todos os testes da vida, por todas as perguntas que o qual não tem resposta nos seus tempos, nos seus dias, é só para você entender uma coisa. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele rege sobre todas as coisas. Ele é sobre todas as coisas. Então, quando vier uma coisa que você não entende, você se curva perante a soberania de Deus. E diz, Deus,
está doendo muito, mas essa dor não é maior do que a convicção que eu tenho sobre ti. Deus, eu estou eufórico. Deus, hoje está gostoso demais, mas essa gostosura, esse momento de prazer, de gozo, não é maior do que tua glória. Porque independente se pesar para o lado do mal, independente se pesar para o lado do bem, Deus quer dizer nesse sermão que Cristo é o equilíbrio. Então, não questione. Então, passa isso para alguém. Que nem o bem nem o mal é maior do que Deus. Nem um choro, nem um riso é maior do que Deus. Vai ter um processo na sua vida. Às vezes sentimental, financeiro, saúde, familiar, ministerial, empresarial. Curve perante a soberania de Deus. E no final de tudo você vai falar assim: Senhor, ó Senhor, antes eu ouvia falar de Ti através dos profetas do pastor e da pregação, mas agora meus olhos Te veem. Pastor, que tipo de olho? Os olhos espirituais que se abriu quando você aborreceu você para viver a vontade de Deus. Quando você esmurrou o seu próprio corpo fazendo a vontade de Deus, você aniquilou teu corpo que duvidava, que temia, que invejava, que duvidava, que era incrédulo, a um corpo incorruptível, a uma mente incorruptível, a uns olhos incorruptíveis, iguais os olhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo. Até a próxima.